irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui novamente para dar a vocês mais uma grande dica de leitura. E essa dica é especial, tá? É um livro que estarei indicando maravilhoso, tá? Aonde o autor desse livro faz um contraste entre a teologia paulina, tá? O que Paulo ensinou e o que está acontecendo hoje no meio evangélico brasileiro. E o livro é esse: Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Do pastor Ciro Sanches Zimbordi. Tá? É um livraço. E nesse livro aqui, ele vai tratar... Deixa eu ir logo aqui para o sumário. Tá? Ele vai tratar... Engraçado que quando você vai para a introdução, tá? Ele narra uma história fictícia, conta uma história fictícia, como se Paulo viesse ao Brasil e Paulo fosse em cada igreja, tá? Igrejas pentecostais, neopentecostais, tá? E Paulo conhece vários movimentos e Paulo fica assustado, abismado com aquilo que essas igrejas, essas denominações fizeram com a sua teologia, fizeram com as suas cartas, tá? E a introdução, ele começa assim: e se Paulo nos fizesse uma visita? Muito bom, onde ele trabalha a questão fictícia, fazendo, tá, um contraste, como se Paulo estivesse vivo e visitasse o Brasil e o movimento evangélico brasileiro. Muito bom essa introdução aqui, a primeira parte. Ele já começa o livro de uma forma magistral. Aí vai para o primeiro capítulo. E estes que crerem seguirão aos sinais. Ele fala sobre o evangelho empirista, né? Que distorce aquilo que Jesus falou. Porque o certo é os sinais seguir aqueles que crerem, tá? E não aqueles que crerem seguirem os sinais. Pessoas que vão atrás de cura, de milagres, de pseudos profetas, pseudos apóstolos, pseudos milagreiros, tá? Isso é muito perigoso. Então a primeira parte, o primeiro capítulo, ele trata sobre isso. O capítulo 2, ele vai tratar sobre: você acredita em Papai Noel? Você acredita em Papai Noel? O evangelho antropocêntrico, aonde o homem é o centro, o culto é para o homem, feito para o homem tirou Deus, tá? Colocou Deus no canto, em segundo plano, e agora o homem exaltado, adorado, venerado, enfim. Então ele trata sobre isso no capítulo 2. O capítulo 3, ele vai tratar sobre a teologia da prosperidade que tem desgraçado o Brasil, tá? Onde ele vai tratar sobre tudo por dinheiro. O evangelho da prosperidade. O capítulo 4, todos querem chegar ao topo. O evangelho ecumênico. Capítulo 5, calvinista ou arminiano, tá? O evangelho aonde a teologia é o centro. As pessoas se preocupam mais com brigas, disputas teológicas do que pregar o genuíno evangelho, tá? Ele trata sobre isso no capítulo 5. No capítulo 6, use a cabeça, mas nem tanto. Use a cabeça, mas nem tanto. O evangelho filosófico, onde só se discute ideias, filosofias, enfim, mas não tem vida, não muda a vida de ninguém. Muito bom esse ponto aqui, o capítulo 6, o evangelho filosófico. Capítulo 7, onde ele fala sobre aquela parte que Jesus fala, né? Que muitos engole mosquito, tá? Ou coa mosquito,
e acaba se engasgando, tá? Come camelo e acaba se engasgando com o mosquito. O evangelho farisaico, tá? O evangelho que prega o exemplo, tá? Aquele discurso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Capítulo 7. Capítulo 8. Adoração extravagante. O evangelho do entretenimento. Hoje, se não tiver um entretenimento, se não tiver um show, se não tiver uma coisa, uma novidade em cada culto, o povo não vai. Porque a palavra de Deus não é mais o centro. Então, é o evangelho que você tem que entreter o povo. Tem que criar modismos, formas diferentes, liturgias de culto diferentes. Cada culto tem que ter uma forma diferente, uma liturgia diferente, inovações diferentes. Então, é adoração extravagante, o evangelho do entretenimento. Capítulo 9. Fiz-me seu inimigo, dizendo a verdade? O evangelho de Cristo. Tá? No último ponto, capítulo 9, ele vai tratar sobre o genuíno evangelho de Cristo. Aí tem a última parte, epílogo. Epístola aos pastores do século XXI. A 14ª epístola de Paulo. Muito boa, né? Ele vai na página 185, são quase 200 páginas. Ele trata sobre a epístola aos pastores do século XXI. E a página 187, a 14ª epístola de Paulo, tá? Aos cristãos de hoje. Então ele faz esse paralelo. Muito bom esse material aqui. Compre esse material, tá? Do pastor Ciro Sanches Zimbordi. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Tá certo? E se você gostou desse material, dessa obra, tá? Faça aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sino para receber todas as notificações. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, minha irmã. Até os próximos vídeos.